Meus irmãos, eu fiz um vídeo, não é, sobre um assunto político, na verdade dois vídeos, um envolvendo a igreja, não é, e outro falando de maneira geral, não é, sobre questão de política, onde eu estava criticando justamente a questão da idolatria com relação ao Estado, não é, o governo, personalidades políticas e tudo. E eu falei uma frase que ela não foi uma frase feliz, tá bom? Porque eu devo, nesse sentido, me retratar disso, né? Um irmão me chamou a atenção no privado e foi muito importante o que o irmão falou, porque não foi a minha intenção falar o que eu disse lá no vídeo. Eu falei realmente, mas não pensei muito bem nas consequências disso. Eu acabei afirmando que a maioria do pessoal que está apoiando o Bolsonaro, nesse sentido, tem essa questão da idolatria à personalidade, né? A figura dele. Isso é um erro, tá? Eu errei com relação a isso, está completamente errado. Na verdade, o que acontece é que a, a idolatria generalizada à figura do Bolsonaro é uma narrativa, tá bom? Que está sendo pregada pela mídia, pela grande mídia, pelo establishment no sentido geral. No sentido geral, não é? E esse establishment, né, envolve a mídia, envolve partidos políticos progressistas de esquerda e os partidos aqui do Brasil que são supostamente liberais, né? Supostamente liberais, né? Eles são liberais, mas além da economia, digamos assim, né? Então, basicamente, mesmo os liberais que dizem, não é, de maneira falaciosa que são de direita, eles são progressistas também, né? Sua maneira de agir é uma maneira progressista, de fato, né? E tanto é que eles não têm pautas realmente conservadoras e isso realmente mostra que não devemos estar, como cristãos, não é, abraçando esse tipo de pauta. Então o ponto é compreender isso, não é? Eu queria me retratar sobre isso. Não é a maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro ou que apoiam o governo hoje que são idólatras, tá bom? Não é. Existe uma parcela pequena, não é, de pessoas, de cristãos até, que são idólatras nesse sentido, não é? Um bom número de pessoas, mas comparado ao todo, não é assim que funciona, tá bom? Não é assim que funciona. Eu acho que foi um dado, digamos assim, não real, né? Eu falei sem pensar, né? Talvez pela emoção do momento, que eu estava falando desse assunto em si, mas não é a realidade. A realidade é que existe sim uma boa quantidade de pessoas, né, que são realmente idólatras, mas como eu ressaltei no vídeo anterior, esse é um problema local, é um problema do nosso povo brasileiro, é um problema da nossa própria cultura, justamente porque esse tipo de idolatria política existe no Brasil desde sempre, né? Então, isso não é novidade, não é novidade, tá bom? Mas nem todo mundo que está apoiando o governo Bolsonaro é gado, entende? Nem todo mundo que está apoiando o governo Bolsonaro são pessoas idólatras que estão esperando que ele seja o salvador. Não, tem pessoas assim. Não é como tem pessoas assim que esperam isso de qualquer candidato político. Não é? Mas não é essa a realidade dos conservadores no Brasil, tá bom? Isso é uma narrativa da mídia, é uma narrativa desses partidos progressistas. E aí, diga-se, partidos que assumem logo que são socialistas, comunistas e partidos que são liberais também. Todos progressistas, a realidade é essa. E o que acontece? Eu me retrato então nesse vídeo, tá bom? E dou ênfase mais uma vez em falar que esse é um problema cultural nosso, cultural do brasileiro, tá bom? Tanto é que os irmãos que eu conheço, tá bom, que manifestam o seu apoio, não é, o presidente Bolsonaro, ao governo, no caso, Bolsonaro, e tanto votaram como continuam apoiando e até participaram, né, dos movimentos no dia 7, não são irmãos, não são pessoas idólatras, não é? Se algum outro, até mesmo cristão, estiver dizendo isso, ele é mentiroso, tem que se arrepender, é mentiroso, tem que se arrepender, simples assim. Tá bom? E mais para ficar um pouco mais claro ainda, não é? Eu queria até falar sobre a coerência desses irmãos, tá? Porque eles que não são idólatras percebem sim problemas, erros, mas nenhum desses ficaram frustrados, não é? Em absoluto com o governo atual. Por quê? Porque eles já não esperavam um tipo de governo perfeito. As pessoas que hoje têm, que até votaram ou até meio que deram um pequeno apoio no começo, não é, ou não mesmo, mas que estão revoltados com o governo hoje, atacando e só atacando, são pessoas, não é, que tinham esse problema com a idolatria ao Estado, ou seja, esperaram de Bolsonaro, do governo atual, não é, um tipo de gestão perfeita, não é? E os irmãos que continuam apoiando esse governo, eles são irmãos que, na verdade, não esperavam essa perfeição do governo, então eles não puderam se frustrar tanto quanto os outros que esperavam. É por isso que eles continuam apoiando, porque eles não esperavam isso. Afinal de contas, não elegemos um santo, não elegemos um pastor para ser nosso presidente, não é? Mas um homem que defende muitas pautas conservadoras. E
essa é a maneira mais coerente de pensarmos a política hoje. Ela é um jogo. Então eu não vou... É um jogo de poder, a realidade é essa. Então nós precisamos jogar muitas vezes. E uma das coisas que tem a ver com esse jogo é a compreensão de que, como cristãos, realmente precisamos, né, buscar apoiar nesse sentido agendas ou pautas, não é, que concordem com os princípios cristãos, com os princípios bíblicos. Então, basicamente, a maneira de eu olhar para esses candidatos é essa aqui. Se há candidatos que estão defendendo, não é, pautas conservadoras, eu estarei com eles. Não é? Eu estarei com eles. Isso significa dizer que eu idolatro essas pessoas? É obviamente que não, não é? Não. Isso quer dizer que eu confio nessas pessoas? Obviamente que não. Não é? Não tem nada a ver com isso. É simplesmente a compreensão de que ali, não é, por mais que eu veja problemas, até mesmo corrupção, e até uma coisa importante para poder tocar nesse assunto da corrupção, viu? Eu penso que essa galera que está defendendo muito o liberalismo barra progressismo que nós temos aqui no Brasil, contra os conservadores, digamos assim, ou contra o governo atual, são pessoas que não perceberam ainda que a esquerda, não é, o progressismo em si, o socialista, digamos assim, né, esse tipo de governo de partido, não é, isso tem a ver com uma agenda, não é? Com uma agenda. O maior problema do Brasil não é especificamente a questão da corrupção. A corrupção é usada nesse sentido, ela é, na verdade, um fim, é um meio, na verdade, para alcançar um fim. Não é? A corrupção é um meio. Não é? Para esses esquerdistas, para esses que são progressistas, a corrupção é um meio. Eles usam a corrupção para levar à frente o seu projeto de poder. Então a preocupação central é com o projeto de poder. Esse é o ponto central. Eu acho que muitas dessas pessoas estão se desviando desse foco, não é? Não entenderam isso ainda. E ficam realmente dando ênfase à questão da corrupção. A corrupção é séria? É. Devemos apoiar isso de forma nenhuma. Temos que ser diametralmente contra isso aí. Mas nós precisamos aprender que nesse jogo da política temos que escolher o mal menor, não é? Ou seja, aquilo que vai nos trazer menos prejuízos, porque vai trazer prejuízo, mas que seja menos prejuízo. Porque se abraçarmos a agenda, e nós abraçamos a agenda quando estamos apoiando o progressismo, e esse progressismo está com os partidos declaradamente de esquerda e também com os falsos de direita, que são aqueles que hoje dizem-se liberais, tá? Então, são todos progressistas. Se eu abraço isso, eu estou abraçando realmente uma agenda socialista, não é? Uma agenda progressista. E como cristão, eu devo realmente fugir disso e sempre procurar candidatos que estão realmente se posicionando, não é, contra essas pautas progressistas, não é? Isso vai dizer que nós vamos fazer isso com satisfação? Obviamente que não. É mais ou menos assim. Nós temos que fazer, é assim que nós nos sentimos quando vamos votar em algum candidato nesse sentido. Temos que fazer isso, por quê? Porque pelo menos é esse tipo de pauta aquele candidato está defendendo. É isso que nós acabamos pensando, tá? Então isso é importante para a nossa reflexão, irmãos. Beleza? Então não vamos confundir as coisas. Me perdoem se eu deixei isso transparecer de alguma maneira. Não, eu não penso assim. Realmente há muita gente decente e que tem consciência política apoiando o governo atual. Não é? Existem sim outros que são verdadeiros idólatras, não é? Que tal como muitos votaram no Lula, no PT no passado, ou na Dilma e outros políticos, né? Eles também votaram em Bolsonaro e manifestam nesse sentido um certo tipo de idolatria realmente à figura dele. Isso é um erro, não é? É um pecado sim, mas não são todos, tá bom? Não é a maioria que é assim. Isso, de maioria, realmente é uma narrativa, não é, pregada por mídia e pregada aí por esses que fazem parte, no fim, desse grande instamento burocrático, tá certo? Então, só para me retratar aqui. Valeu, vamos ter consciência e olhar para os princípios cristãos antes, não é, de olharmos para qualquer partido, não é, para qualquer uma dessas políticas, não é, desses movimentos políticos. Vamos olhar para a Escritura e então, munidos, digamos assim, dos princípios bíblicos, vamos poder então julgar melhor em quem devemos votar, não é? É bom falar sobre isso porque as eleições em breve estarão aí, tá bom? Valeu!